Bem, meus irmãos, uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui, quero agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade de falar aos irmãos e falar àqueles que nos assistem, aos irmãos, amigos, por este aplicativo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este dia, por esta quinta-feira. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é rica em nos instruir no caminho da verdade, e pedimos que o teu Espírito nos conduza, Senhor, na explanação desta palavra, e também, Senhor, nos dispondo para obedecer a tua voz, que o Senhor sempre fala através da tua palavra. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos ler hoje o texto da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versos 20 ao 27. Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 20 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Bem, meus irmãos, nós estamos diante aqui de um evento bastante conhecido na história das Escrituras, na vida de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Creio que todo mundo conhece este ocorrido através das Escrituras e que certamente já ouviu muitas explanações em torno desse texto, que é realmente muito rico e nos inspira a dependermos completamente de Deus. Mas aqui é ressaltado, mesmo que nós não queiramos, a questão da morte. A morte é algo que, se pudéssemos, nos desviaríamos dela, né? A morte é uma desolação de tudo que nós somos, né? Uma desolação dos sentidos, uma destruição completa, arrasadora, uma devastação, uma desertificação da própria existência. É um completo esvaziamento da esperança, a morte, porque morre tudo com ela, né? A extinção de todos os projetos que nós temos, ou que nós um dia tivemos, né? Na verdade, não afeta o fato, morte, não afeta só aquele que morre, mas também os que vivem, os que ficam vivos sofrem bastante disso, né? Sofrem bastante por conta desse evento. O salmista, no Salmo 146, no verso 4, ele diz que sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó, e neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É algo realmente devastador. E aqui nós temos aqui um morto, uma família enlutada, pessoas ali preocupadas, chorando, e com este sentimento de desolação, de esvaziamento. É muito difícil nós resgatarmos o contexto dessa história, porque está muito longe de nós, envolve aí uma questão cultural, né? Como o povo daquela época compreendia isso. Entendemos que, em função da distância do tempo em que vivemos, era um povo muito mais unido, muito mais próximos uns dos outros, e, portanto, quando perdia alguém, esse sentimento de
de esvaziamento, de desolação, era muito mais forte, muito presente. Mas, diante desse texto da palavra, em que, quando nós lemos toda a história, este fato aqui não é bem assim, né? Existe, sim, uma devastação, existe, assim, um fim de projetos, enfim, cessa tudo a respeito a própria vida cessa, e tudo mais que fazia parte dessa vida. Mas só que não, em Cristo não é assim. E aqui entra um elemento esperança dentro dessa história. A palavra esperança não aparece no texto. Ela está embutida, ela está inserida nos eventos que ocorrem aqui. Aqui, de um lado, nós temos a morte de Lázaro, e, de outro lado, nós temos perspectivas mantidas pela esperança em Cristo. A esperança em Cristo nos projeta, aqueles familiares, inclusive, todos enlutados, para algo que está vivo e que continua vivo e que é libertado por Cristo para uma esperança viva. Aqui há uma esperança presente. A morte de Lázaro aqui está nos ensinando que ela não é a própria cessação da existência, da vida, não é algo que possa nos separar de Deus. É algo que mantém acesas as esperanças daqueles que estão vivos, mas, ao mesmo tempo, projeta já antecipadamente a nós que vamos passar por essa experiência de que nós não estamos desesperançosos ou perdidos sem esperança. Que lição de esperança nós temos nesse texto, onde ela se mostra aqui mais clara, né? Essa perspectiva de esperança que há em Cristo Jesus. Bom, no primeiro momento, nós temos aqui uma esperança que é declarada. Parece não, a condição humana por si mesma é devastadora, por causa do pecado, por causa da queda. O ser humano em si mesmo não carrega esse tipo de esperança. O desespero toma conta das pessoas quando ocorre algo assim na família. E quando nós temos a esperança em Cristo e somos confrontados com isso, mesmo assim nós somos de alguma forma abalados. E aqui ocorrem alguns fatos, né? A primeira palavra que Marta diz aqui ao Senhor é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela abre os seus lábios e pronuncia as primeiras palavras que saem são essas. O que dizem essas palavras? Olha, eu não queria ter perdido o meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, ele estaria vivo. Exatamente isso. Só que tem muito mais do que isso. No fundo, ela tinha esperança. No fundo do seu coração, ela tinha esperança, mas ficava bloqueada por esse fato imediato da vida em que ela estava vivendo, fica anuviada pelas circunstâncias imediatas da vida. No verso 21, ela vai dizer assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas o que nos mostra que ela tinha esperança no fundo começa no verso 22, quando ela diz: mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja bem, aqui nós temos aquela condição clássica humana, né? Crer basta, mas para nós existe aqui uma situação que nos confunde, nos assedia, nos envolve, e nós acabamos não manifestando com tanto vigor o nosso discurso digamos, de desaprovação. Se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido, como esse aqui de declaração de fé, né? Ela declara: olha, eu sei também, além dessas coisas todas que eu tenho pensado a respeito de o Senhor estar aqui ou não, eu sei também que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Irmãos,
esta esperança apenas estava bloqueada, anuviada pelas circunstâncias. É a mesma coisa que ocorreu com aquele senhor que leva o seu filho, um filho jovem, lá no próximo lá do Monte da Transfiguração, quando ele leva o seu filho. E Jesus confronta com ele, acontece mais ou menos a mesma coisa. Está lá em Mateus 9, 22 e 24, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim, Mateus 9, 22, 24, diz assim, e muitas vezes, aqui ele descrevendo a situação do filho, né, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Veja bem, ele diz que crê, mas pede ajuda para a falta de fé. É a mesma, são situações diferentes, mas a mesma experiência sendo vivenciada aqui. Eu creio, mas eu não tenho coragem de dizer, né, de pedir isso aqui. Então me ajuda a ter fé. E Marta aqui, ela coloca da mesma forma, um tanto diferente, dentro da história dela e do contexto em que ela estava vivendo. Não tinha dúvida, acredita. E veja o que diz, mas sei também que mesmo agora Deus pode ouvir tudo o que o Senhor quiser. E aqui ela declara a sua fé. E essa declaração de fé de Marta faz com que o Senhor a ouve e lhe dê uma resposta. E nessa resposta nós temos uma esperança que é confirmada. Veja bem, Marta demonstra ter esperança em Cristo e lhe confirma. E Cristo lhe confirma que há essa esperança. E por causa disso, aquele estado devastador de morte se dissipa. E a história muda a partir daqui. Marta, então, demonstra ter essa esperança e Jesus diz com muita clareza para ela, no verso 23, ele diz assim, teu irmão há de ressurgir. É isso que ele diz para ela. Ele está dizendo o seguinte, o seu irmão será trazido de volta. Ele vai ressuscitar. Mas essa esperança aqui está na palavra de autoridade de Cristo. Uma palavra que tem autoridade para fazer isso. Mas parece aqui que ela continua ainda anestesiada com essa realidade imediata da sua vida. O meu irmão já está morto, há 4 dias, já está sepultado. E então ela disse para ele, no verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela declarou que acredita que Deus pode responder a Jesus aquilo que ele pedir, mas, ao mesmo tempo, agora que Jesus declara enfaticamente para ela que o teu irmão vai ressuscitar, ela, de repente, parece que titubeia ali. Ela tem um momento ali de novamente estar sendo influenciada por essas circunstâncias. Eu sei que ele há de ressurgir no último dia. É como se ela estivesse dizendo, será possível? Será que eu entendi direito? Quando a gente fica desse jeito, quando as pessoas ficam desse jeito, em relação a crer na possibilidade de Deus realizar um milagre, não é uma possibilidade, ele faz, ele realiza milagres, ele é o Deus de milagres. Nós chegamos ao ponto de pedir sinais para Deus. Olha, eu queria um sinal, eu queria ouvir alguma coisa que me confirmasse que isso é verdade. Ela joga, então, essa ideia para um outro campo. Olha, no futuro ele vai ressurgir, né? Não sei, ele vai ressurgir um dia. A gente lembra ali da história das Escrituras, invariavelmente, todos aqueles que foram chamados para uma missão específica, eles passaram por situações assim, né? De estar embrenhado na mais pura fé e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ter alguma dificuldade. Isso aconteceu com Abraão, quando ele questiona lá se realmente ele iria ser um pai de uma grande nação.
E ele, já com os anos passados, já com o seu corpo amortecido, mas, na verdade, Deus faz com que nós passemos por estas situações para que a nossa fé se fortaleça e não ela desvaneça. Eventualmente, mesmo que tenhamos alguns balanços, como a gente vê aqui, a nossa fé, na verdade, é fortalecida. Porque aqui quem está tratando com Marta é o próprio Cristo. Então, não tem... ali estava bebendo direto da fonte, né? O Senhor Jesus falando com ela. Mais tarde, Paulo vai dizer sobre essa esperança que há em Cristo Jesus. E que Marta aqui está sendo confrontada com ela. Há esperança em Cristo. E ela, como aquele senhor pai do jovem, diz, olha, eu creio, aumenta a minha fé. Mais tarde, Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 24 e 25, ele diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós precisamos sim esperar Deus agir dentro do tempo dele, dentro daquilo que ele quer para nós, daquilo que ele planejou para nós. Ele tem o momento certo para realizar a sua obra em nossa vida, a sua obra na vida da sua igreja. O que Jesus disse para ela não foi que o irmão dela, Lázaro, iria ressuscitar na ressurreição no último dia. Ele disse para ela, o teu irmão vai ressuscitar. Ela entendeu outra coisa. Mas se aqui ela tem aí um momento em que fica meio anuviado o seu raciocínio, ela não consegue enxergar claramente aquilo, ou compreender claramente aquilo que Cristo lhe disse, então nós vemos a etapa seguinte, porque aqui Jesus confirma, lá no verso 23, o teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que mesmo agora o Senhor pode, Deus pode ouvir o que o Senhor quiser. E ele diz, olha, o teu irmão vai ressuscitar. Mas ela não entendeu. Então, aqui nós temos a esperança que é concretizada em Cristo Jesus. O que Jesus diz para ela, no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. E diz mais, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? É muito interessante aqui que, ao responder a ela, confirmando, na verdade, concretizando essa esperança que Marta tinha no seu coração e que estava acesa ali, embora ela tivesse dificuldade de colocar isso para fora com uma explosão de fé, dizendo a Deus que realmente crê, sem nenhuma sombra de dúvida, ele diz aqui para ela que está concretizada, né? Desta forma, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele faz declaração, aquele que vive, aquele que morre, mesmo que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele encerra com uma pergunta, você crê nisso, Marta? Você acredita nisso? Diante desta expressão de Jesus, Marta não tem mais o que dizer. Ela diz, olha, sim, Senhor, eu creio. Ela diz, no verso 27, ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isso nos mostra que a fé dela era muito mais abrangente, muito mais profunda do que ela estava aparentando aqui. A compreensão dela da obra de Cristo, do trabalho de Cristo, era muito maior do que alguns grupos do seu tempo que sequer acreditavam em ressurreição. E eram preparados, homens preparados nas letras. Marta era uma pessoa mais simples, mas ela faz aqui uma confissão de fé. Ela declara, eu creio que tu és Cristo. Eu creio que o Senhor é o Messias que devia vir ao mundo. Diante dessa expressão, ela realmente se dobra diante de Deus. E essa confissão de fé é confirmada pelo que Jesus é. Porque ao afirmar a ela, eu sou a ressurreição, como no livro de João é muito rico essa expressão, me
Parece que esta é a última das expressões em que ele trabalha, em que ele volta para esse verbo, né? Eu sou. Ela identificou ali o Filho de Deus, o Cristo. Essa expressão só foi repetida, só foi dita por Pedro, que andou com Jesus, foi discípulo, e mais tarde Jesus teve que tratar com Pedro, mas mesmo antes de todo aquele problema do pátio que aconteceu, ele foi despertado para isso. E ele diz: olha, eu creio que tu és o Cristo do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Aqui, irmãos, concretiza-se esta esperança na vida de Marta. E não de uma certa forma, mas de forma muito concreta, concretiza-se na nossa vida também. Porque ao lermos essa experiência e pensarmos nela, raciocinar em cima dela, nós compreendemos aquilo que nos ocorre muitas vezes e que não saiu exatamente da maneira como nós queríamos, e nós passamos a questionar Deus. Nós passamos a dizer para ele: olha, se o senhor tivesse aqui, não teria acontecido isso. Porque, no fundo, nós cremos que ele pode realizar aquilo que ele prometeu realizar. O que foi que ele prometeu? Ele prometeu muitas coisas, mas eu queria destacar o que se encontra lá no final do livro de Mateus, quando ele promete estar com a sua igreja até o fim. Estarei convosco até o fim. Isso, irmãos, nos inclui dentro dessa perspectiva da fé. Talvez muitos de nós não tenham parado para pensar sobre isso, mas muitas vezes nós negamos a fé. Muitas vezes nós questionamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e muitas vezes nós agimos de forma que não reluz esta fé que Deus, que o Senhor de uma vez por todas deu aos santos. E esta fé foi dada com um propósito, com um objetivo. Nós somos agentes de um reino, representantes de um rei que age neste mundo, e a sua igreja caminha ao longo de todo o tempo, mesmo aquela igreja lá no Antigo Testamento, como essa do Novo Testamento, que já tem todos os ensinos, toda a revelação de Deus pleno em Cristo Jesus, ela nos sustenta, nos serve como fundamentos para que nós possamos continuar a obra de Cristo. Aqui não se trata de uma questão de morte na família, mas é uma questão de cumprir os propósitos para os quais nós fomos chamados por Cristo. E este tempo que vivemos é um tempo que exige muito de nós. Mas a nossa esperança não pode ser construída com raciocínio humano, com jeitinhos, com fórmulas. A nossa esperança está em Cristo. Em Cristo Jesus. Nele a nossa esperança, nós podemos declarar que há esperança, nós podemos esperar que Ele confirme em nós e para nós esta esperança, e podemos também descansar no fato de que Ele concretiza a esperança. Ele concretiza aquilo que promete para nós. E a nossa esperança em Cristo não é morta, não é vã, ela produz os frutos para os quais Deus a plantou dentro de nós. E nós temos esperança, porque Ele nos acordou para isso, nos despertou para enxergar esta nova vida em Cristo, em que nós caminhamos, não mais como agentes deste mundo, mas como agentes do reino de Deus, buscando em primeiro lugar as coisas do reino, vivendo para isso, e tudo mais que precisarmos Ele nos acrescenta, mas o desafio para nós a nossa esperança está na pessoa de Cristo, a nossa esperança está na palavra poderosa de Cristo, e a nossa esperança está no que Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos pela palavra, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos, que não sejamos, ó Deus, ouvintes negligentes da tua palavra, mas que possamos obedecer, e obedecer de coração, Senhor, porque este é o melhor que existe para a nossa vida. O melhor lugar para se estar é na tua presença. E nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado a todos aqueles que acompanharam o estudo. O estudo estará disponível depois no YouTube. E a gente se despede por aqui. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Boa noite, irmãos. Boa noite, em nome de Cristo Jesus.